Boa tarde, gente. Aqui, professor Helder, vou fazer uma revisãozinha aqui sobre sociologia, a introdução da sociologia. Não ficou muito legal, né? Tecnologia não é muito a minha cara, vocês sabem, mas aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o surgimento da sociologia, fazer uma retomada básica, né, dos conceitos principais da sociologia. Nós podemos já perceber um dos grandes conceitos da sociologia, que é trabalhar exatamente a questão da desigualdade social, né? E muitas vezes como que nós nos organizamos, o sistema de poderes, eles estão virando a nossa face para o outro lado nesse período de coronavírus. Nós sabemos muito bem o preço que nós pagamos, né, com essas questões. Então, primeiro, uma definição interessante sobre o que é sociologia é a questão da sociedade. É um conjunto de pessoas de tamanho variável, imensamente complexo, quando é um conjunto pequeno, caracterizado por múltiplas normas, regras e conflitos. Exatamente isso que é as ciências sociais, exatamente para isso que ela surge, para explicar esse complexo de pessoas interagindo. Então a ciência que estuda o homem interagindo no social seria a sociologia. Uma questão importante para se falar de sociologia também, como nós podemos perceber aqui nessa charge, um assunto que nós já falamos, inclusive, é a diferença entre indivíduo e individualidade. Para se falar de sociologia é necessário sempre fazer essa relação de alteridade, né? A minha individualidade, as minhas características, tudo aquilo que me considera, que me traz a minha originalidade, isso é individualidade, é totalmente compatível com a vida em sociedade. Entretanto, nós sabemos que o individualismo ele chega a ser aquela questão egoísta, a pessoa que vive somente os seus gostos por si mesmo e tenta expor sempre a sua questão, né, sempre as suas opiniões acima das outras. Por exemplo, aqui nós temos, né, a charge, que é clássica também, que mostra a garotinha falando para a mãe que quer atingir o cabelo, para expressar a individualidade no segundo quadrinho, e daí no último quadrinho ela fala que está todo mundo fazendo. Então nós podemos perceber ela afirmando a sua individualidade, mas depois mostrando qual que é a influência da sociedade dentro do contexto, né, social dessa menina. Então, no século XIX nós tínhamos várias revoluções, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. Então você pode falar e deve falar que a sociologia é filha das revoluções, lembrando sempre disso. E essas revoluções, elas colocam ali de ponta cabeça todas as estruturas sociais da qual a velha ordem, né, o velho mundo estava acostumado. Por exemplo, quando você tem uma sociedade dividida naqueles grupos, estamentos que eram imóveis. A Revolução Industrial, ela bebe já de uma estrutura inglesa que tinha passado por duas revoluções, a Revolução Puritana lá de 1640, a Revolução Gloriosa de 1688. Tudo isso colocou um grupo social com hegemonia no poder na Grã-Bretanha, que depois gera a Revolução Industrial. Todas aquelas transformações necessitavam de uma explicação. E na Revolução Francesa também. A sociedade de ordens que foi alterada, que foi modificada, e a partir deste momento, então, nós vamos encontrar toda uma diferença que vai ocasionar a Revolução Francesa, que vai colocar aquele terceiro estado, um grupo especificamente, a burguesia, na frente. Por isso que aquele cientificismo do século XIX faz com que vários autores pensem a sociedade, né? Ainda assim, bebendo das ciências naturais. Essa que é uma questão importante. Então nós temos lá o darwinismo social do Herbert Spencer, que pegava as ideias pegava as ideias do Darwin. Olha só, até fugiu aqui a questão da biologia. A questão do Darwin falava da evolução das espécies, né, da adaptação do mais forte. Aqui o darwinismo social colocava essa questão do evolucionismo, que tem sociedades boas e ruins. Então, junto a isso estava também o determinismo geográfico e o determinismo biológico, ou seja, as sociedades elas se desenvolvem segundo aquilo que já está determinado na sua raça, no ambiente que eles estão vivendo. E esse cientificismo faz com que o Comte crie o positivismo, que nós conhecemos muito bem. As ciências naturais são ciências positivas, ou seja, elas têm causa e efeito, elas têm leis gerais, elas têm regras gerais. Então, o Comte ele tentou pensar em uma sociedade também que tivesse essas leis gerais, essas regras gerais. O conceito amplo seria ciências sociais. Aquilo que nós tratamos aí no colégio é ciências sociais. Ela tem subdivisões. Toda ciência que estuda o ser humano,
é uma ciência social, mas que o homem interagindo em sociedade. Então nós podemos falar que entre as ciências sociais, nós podemos falar da economia também, nós podemos falar da própria história, mas quando se trata de sociologia no ensino médio brasileiro, nós estamos falando das ciências sociais, a sociologia, a ciência política e a antropologia, especificamente. Por isso que depois aqui tem até um hífen que mostra a respeito de outras ciências que podem ser consideradas também enquanto ciências sociais. Muito bem. As ciências sociais, então, nós temos aqui a antropologia que fala sobre as culturas, as religiões, como que o homem interpreta o mundo, a sociologia, que tenta entender as questões da desigualdade social, que tenta entender as relações do sistema de saúde, de educação, e a ciência política, que são as relações de poder, ação humana na administração de tudo isso. Então, essas são as ciências sociais. Quando nós falarmos que estamos tendo aula de sociologia no colégio, nós estamos falando de ciências sociais, na verdade. Na verdade, quando nós tratamos especificamente essas 3 subdivisões das ciências sociais, no ensino médio brasileiro é chamado de sociologia. Muito bem, é uma ciência crítica. A desnaturalização do mundo é importantíssima quando nós falamos de sociologia. O olhar sociológico é a questão correta, né? O que é o olhar sociológico? É quebrar um pouco aquele senso comum. O senso comum é importante. Muitas vezes as ciências elas utilizam o senso comum para referendá-lo ou muitas vezes também para negá-lo. Mas o senso comum mostra como que a sociedade vinha se organizando. Entretanto, nós precisamos de conceitos científicos, por isso que o olhar sociológico, guardem essa palavrinha, estranhamento. É importantíssimo o estranhamento dentro das ciências sociais. Aquilo que o senso comum diz é o senso comum. Nas ciências sociais nós temos que desnaturalizar. Olha, a mulher deve ficar em casa, o homem deve trabalhar. Para muitas pessoas isso é natural. Então nós devemos ter um olhar sociológico. Desnaturalizar isso. Isso foi uma construção. E outras questões também que estão envolvidas dentro da nossa sociedade, nós podemos desnaturalizar. Por fim, essa ciência do século XIX, ela colocava a teoria, né, ou a lei dos 3 estados ou estágios, dependendo do vestibular, você vai encontrar expressões diferentes. Aqui nós podemos falar que a sociedade evolui. Qual que é o problema disso tudo? Essa ideia central aqui de positivo, de científico, a ideia do progresso capitalista, era característica da Europa do século XIX. E se é a característica da Europa do século XIX, o que nós podemos dizer? Que aqueles que estão nos estágios intermediários, eles estão inacabados, eles são incompletos. Isso vai gerar, junto com o evolucionismo social, olha só a ideia de evolução, junto com o darwinismo social, junto com o determinismo, ou seja, quem vive aqui são os brancos. Os brancos são mais inteligentes, estão determinados a ter esse tipo de sociedade. Junto com o determinismo também geográfico, olha, quem vive na floresta só pode ter um tipo de sociedade tribal, que eles chamavam de primitivo, então por isso que nós evitamos tanto essas questões. E o Comte, ele pensando nessa análise objetiva da sociedade, ele cria o positivismo e o nome sociologia. Primeiro quanto física social, depois ele mudou, mas depois ele cria o nome sociologia. A sociologia, então, enquanto termo, nasce com Augusto Comte e depois outros autores eles vão desenvolver regras específicas para essa sociedade. Então a primeira revisão aqui do surgimento da sociologia, daqui a pouco vou passando outras ali. Bons estudos para vocês, boa quarentena, juízo e se cuidem. Beijo no coração de todos.